No vídeo de hoje iremos falar da segunda esposa de Abraão. Quem foi Quetura na Bíblia? Quetura foi uma concubina de Abraão, podendo ser considerada até sua segunda esposa, dependendo da interpretação. De seu relacionamento com o principal patriarca hebreu nasceram 6 filhos: Zinram, Joksã, Medã, Midian, Isabaque e Suá. A história de Quetura é mencionada muito brevemente na Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis 25, 1-6. Quetura também foi citada numa genealogia no primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas 1 versículo 32 e 33. O nome Quetura provavelmente significa envolvida em fragrante incenso. Quando Quetura se relacionou com Abraão, não é possível determinar com exatidão quando ocorreu o relacionamento entre Abraão e Quetura. Se for considerado que os capítulos 24 e 25 de Gênesis estejam organizados de forma cronológica, então esse relacionamento aconteceu após a morte de Sara, esposa de Abraão. Quem defende essa possibilidade geralmente identifica Quetura como uma segunda esposa de Abraão, num grau bem mais elevado do que Agar, a egípcia que havia sido sua concubina. A fraqueza desta interpretação está na idade avançada que o patriarca já tinha nesse tempo. Gênesis 24:1. Se Abrão tomou Quetura por mulher somente após a morte de Sara, então ele gerou 6 filhos quando já tinha mais de 140 anos de idade. Mas se for considerado que os capítulos 24 e 25 de Gênesis são anacrônicos, então definitivamente é impossível datar seu relacionamento de Abrão com Quetura e o nascimento de seus 6 filhos com ela. Alguns intérpretes enxergam em Gênesis 24 e 36 um possível indicativo de que Abrão já tivesse outros filhos além de Ismael e Isaque quando seu servo foi buscar Rebeca para ser esposa de Isaque. O servo de Abrão afirmou que o patriarca concedeu tudo o que tinha a Isaque, por isso muitos acreditam que essa afirmação pode trazer de forma implícita a existência de outros filhos que não receberam o mesmo direito de Isaque. Certamente sabemos que essa afirmação se refere a Ismael. Mas será que ela também inclui os filhos de Quetura? Esta é uma pergunta que nunca poderá ser respondida. Se os capítulos de 24 e 25 de Gênesis não estiverem em ordem cronológica, então por que a genealogia de Abrão com Quetura foi citada apenas no final de sua história? Quem defende essa interpretação diz que isso foi feito de propósito pelo escritor de Gênesis. O objetivo do escritor bíblico é demonstrar mais uma vez que Isaque é o filho da promessa, e em contraste com os demais, ele foi o descendente eleito, o único herdeiro da terra prometida. Quetura e Abrão. Apesar de toda a discussão acerca do relacionamento entre Quetura e Abraão, obviamente Quetura jamais teve o mesmo status de Sara. Então esse casamento não teve a mesma importância do primeiro. Quetura é chamada de esposa em Gênesis 25:2, mas na sequência da narrativa bíblica ela é denominada uma concubina. Gênesis 25:6, 1 Crônicas 1:32. Além disso, sabemos que posteriormente Abrão separou Isaque, o filho da promessa, dos filhos de suas concubinas. Gênesis 25:6. A Bíblia diz que Abrão enviou os filhos das concubinas para a terra do Oriente. Conforme as leis da época, os filhos de esposas legítimas tinham direito garantido à partilha dos bens do pai. Mas os filhos de concubinas dependiam da bondade do pai em deixar-lhes algo. Os filhos de Quetura com Abraão se tornaram os antepassados de muitos povos árabes que povoaram o território ao oriente de Israel. Dentre todos esses povos, na narrativa bíblica do Antigo Testamento o povo medianita é o que aparece com mais destaque. Zípora, a esposa de Moisés, por exemplo, era uma midianita. E este vídeo termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal.